Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Estamos aqui hoje fazendo mais uma gravação do nosso podcast semanal, né? Registrando o nosso legado que temos construído aí ao longo desses 75 anos do Grupo Águia Branca, né? E em especial registrando, né, o time, né, os gestores aqui da Divisão Comércio. E hoje a gente tem o prazer de estar batendo um papo aqui com o nosso polaco aqui, com Waldeci Brick, né, que é o nosso responsável pela operação de peças aqui das Savanas aqui, né, são de toda a operação que a gente tem aqui no sul do Brasil, né? Então vamos fazer esse bate-papo aí com ele. Então convido vocês aí a sentar, que tem uma história boa aqui. Se tem um homem bom para contar a história, é esse Waldeci aqui, ó. Esse homem é o homem das histórias aqui. E aí, seu Waldeci, dá um oi para a turma aí. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Prazer, satisfação estar aqui nesse programa que você tem feito, né? Que tem levado o legado das pessoas aí para muita gente, inspirado muita gente a ser melhor. É isso aí, Valdeci. E é bem legal, sabe? Assim, a gente recebe alguns feedbacks de algumas pessoas, né? Falando assim, poxa, que legal, fulano de tal, então teve essa trajetória, poxa, ele já vendeu sonho quando criança, o outro, né, vendia ovo, o outro, cada um tem uma história diferente, assim, né? Mas sempre algumas histórias acabam coincidindo com outras histórias, né? E as pessoas acabam conhecendo um pouco mais da história do ser humano que está ali por trás do profissional, porque a gente às vezes acaba conhecendo muito do profissional. Ah, o Valdeci, que é o responsável por peças, é o head de peças, né, aqui da Savana e tal, e não conhece um tanto do Valdeci, né? A pessoa, a caminhada, por onde que passou, toda uma história que vem construindo esse legado que, né, não só de empresa, mas de vida, né, Valdeci, que traz até aqui, né? Uhum. Mas é isso, Valdeci. Conta um pouquinho para a gente, Valdeci, onde é que você nasceu? Conta um pouquinho da sua história para a gente aqui, para os nossos ouvintes aqui, para a gente conhecer um pouquinho mais de você. Como é que foi essa jornada sua aí? Conte para nós aí. Sou natural de Ponta Grossa, aqui cerca de 120 quilômetros de Curitiba, né? Hoje estou morando em Curitiba. Na verdade, é a terceira vez que eu moro em Curitiba, mas nasci em Ponta Grossa, né? Estudei quase toda a minha vida lá. Estudei em colégio, basicamente escola pública, faculdade pública lá também. E sou de uma família simples, tenho pai, mãe ainda, tenho irmão, todos moram em Ponta Grossa. Também sogra, sogro, todo mundo, graças a Deus, vivo, né? Uma família grande. Também são todos de Ponta Grossa, minha esposa de Ponta Grossa. Eu tenho 3 filhos, uma filha de 19 anos, um filho de 13 e mais um filhinho de 2 anos e meio. 2 pontagrossenses e um já é curitibano, né? Então tem uma escadinha bacana aí, né? Então eu comecei a trabalhar lá pelos 15 anos de idade, Uhum. escritório de contabilidade, né? Comecei minha vida era office boy do escritório de contabilidade. Aí gostei um tanto daquilo, né? Tem uma referência do meu pai e minha mãe vivia um pouco de plantar verduras em casa e vender. Uhum. Então, o pai foi mecânico uma época, depois viveram só disso. E eu via meu pai anotar todas as vendas do dia, o custo que deu, aquela coisa toda. Então isso, né, Uhum. me chamou a atenção e eu acabei dando certo de trabalhar em contabilidade. E a minha mãe, outro lado, muito mais comerciante, falava bem da alface fresca, da alface e tudo mais. Então eu peguei essas Uhum. referências, né, mas o começo da vida foi em contabilidade, então eu trabalhei no escritório, né? Foi uma vivência muito legal, cuidava de 120 empresas, aquele escritório, né? Então ele permeava por todos as coisas que tinha de uma empresa e de vários ramos de atividade. E eu, como no começo ali, office boy, eu ia nos órgãos públicos, tinha que pedir, de repente, para agilizar um alvará, fazer alguma coisa, ir na fila do banco, encontrar o jeito de fazer as coisas mais rápidas e tudo mais. Então, isso me deu um crescimento fantástico, né? Não sabia o que era notícia, porque ela tem uma curiosidade, eu nunca tinha atendido um telefone na vida, né? Nossa. Tinha falado no telefone, né? Não tinha telefone, naquela época era diferente. E a primeira experiência, na verdade, quando tocou o telefone eu estava sozinho, eu não atendi de vergonha. Na segunda vez eu atendi.
Aham. Então, ali foi a história, né? Aham. E interessante que nesse escritório de contabilidade eu já aprendi muito. O dono do escritório, né, o contador, na verdade ele era regente de coral da faculdade de Ponta Grossa, faculdade pública. Ele era professor da faculdade. Ele tinha aeroplano, depois tinha avião, uma época tinha o aeroporto dentro do avião. Os filhos tinham loja de moto. Era um cara que eu Nossa. admirava muito, muito inteligente, né? Uhum. E ali a primeira vivência também em como trabalhar com pessoas, né? Então, uma época ele me Uhum. disse, olha, eu tenho aqui algumas características de algumas pessoas, né? Eu tenho um cara aqui que é bastante comercial, meio folgadinho, tá certo, mas é um comercial, traz cliente para o escritório. Eu tenho Aham. outro ali que é grosso, igual uma junta destroncada, mas honestidade, cuida do meu dinheiro e tal. E eu tenho aquela outra lá que é um pouquinho mais fechada, mas olha, luta, estuda, vai na Receita Federal, resolve tudo. Então, esses aqui são os pilares, são as pessoas diferentes, com Uhum. características diferentes, são os pilares do meu escritório, do meu negócio. Então, ali foi a primeira vivência com o ser humano, aprendi muito, né? Aham. Aham. Resolvi e seguir à frente, estudei técnico em contabilidade. Depois, como se não bastasse, fui fazer a faculdade de contabilidade, me formei, sou Uhum. contador de formação, né? E depois eu fiz especialização em gestão de negócios, né? Então, a minha vivência Uhum. era essa. Então, a minha primeira, aí lá pelos 19 anos, eu passei num concurso público, era telefônica na Uhum. época, e vim morar aqui em Curitiba a primeira vez. Fui morar sozinho, pensão e tal, aquela coisa toda. Mas você tinha Foi quantos anos? 19. Né? 19. Ah, tá. Então, Mas você não tinha entrado na faculdade ainda, não, né? Com tinha, 19 tinha, anos? já estava no segundo ano da faculdade. Ah, tá. Aham. Eu fui meio precoce, né? Com 6 anos, era Caxias. Hoje eu sou um pouquinho menos, mas muito Caxias, né? Ah. E aí, com 19, já estava no segundo ano de faculdade, mas daí mudei para Curitiba. Aí sim, em Curitiba, né? Então passei no concurso público, vim morar para cá, morar sozinho, uma pensão. Mas a telefônica era pública, Valdeci? Tinha que Era fazer pública, concurso para né? entrar? Tinha, Nossa. era Telepar, igual é Copel aqui é pública ainda, né? Antes a Aham. Telefônica era pública, e assim, tinha essas coisas aí, né? Uhum. E na área contábil também, trabalhando em contabilidade. E aí aqui eu vim estudar na faculdade pública, que era a FAI. Nossa, uma faculdade fantástica, né? E aí É. eu fiquei 2 anos aqui, né? Foi a minha primeira experiência em Curitiba, e também uma outra vivência, se morar sozinho, né? Então, na pensão, eu lembro que a pessoa da pensão a gente pagava para lavar roupa e tal, mas ela não lavava cueca e meia, né? Então, eu lembro que no Ah. domingo à tarde, ela tinha um papagaio, ele tinha medo que ele defecasse na cabeça da Ah. gente, ficava ali lavando cueca e meia domingo à tarde, e lembrava daquela época que falava nega maluca, né? A mãe fazia aquele Ah. bolo de chocolate, minha mãe muito caprichosa, uma origem Ah. alemã, fazia aquela nega maluca, aquele café da tarde no domingo, e eu lavando cueca ali, né? Então foi uma vivência muito boa. E aí, Ah. mas enfim, mas eu era E com medo do papagaio, né? Lavando ali do suas coisas papagaio, e com medo do papagaio. de bicar não, mas dele fazer aquela Aham. coisa, É, fazer a caca lá de cima lá e vinha a caca lá de cima. É. E ela tirava o papagaio de cima daquela tina de roupa ali do negócio, Aham. mas tá bom. Então, aí estudei na faculdade, uma faculdade muito puxada, muito e tal, tanto é que eu, É. né, nessa época, tinha lá 20 anos, eu tinha ela não deixava usar a cozinha, eu tinha um Nescau escondido no guarda-roupa em pó de Guaraná, para aguentar o pique, estudar, né, Aham. trabalhar, estudar à noite, e eu pegava a água do banheiro ali, fazia coisa, pó de Guaraná, e fazia os trabalhos da faculdade depois das 11 da noite, né? Ixi. Aquela Aham. maquininha, né, o primeiro notebook era aquela maquininha Olivetti verde portátil, então eu punha no meio Aham. da Tac, tac, tac. Aham. abracava a cama lá e aquele negócio lá. Então, e aquela faculdade, toda semana um trabalho. Ah, mas que barbaridade. Mas tá bom. Aí E tinha que datilografar, né? Fazer as contas, datilografar, aquele negócio todo. o lápis na orelha, assim. Aham. E aí eu não gostei do setor público. Eu fiquei inquieto e tal. As coisas aqui não é legal. É bom a gente fazer história, fazer e tal. Aham. E conheci um professor da faculdade, que era meu professor, né?
E como era muito Caxias, né, não era uma matéria de contabilidade, ele era diretor financeiro do grupo Casagrande, era do seu Renato Casagrande. Aham. Era meu Renato professor de Casagrande. faculdade. Meu professor. E eu só tirava 10 na matéria dele, né? Nunca tirei menos que 10 na matéria dele. E ele puxou um papo lá. Falei, pô, eu tenho uma empresa lá em Ponta Grossa que era concessionária. Então. E ele falou, eu tenho interesse sim. Não gostei do setor público, quero abandonar essa coisa aqui. Aí fui conversar com o senhor Renato Casagrande, nos acertamos, eu larguei do setor público com 2 anos ali, e voltei para Ponta Grossa. Já trabalhar no concessionário. Foi ali que você entrou, então, na como é que Vecal. era? Vecal. Vecal, isso. Então, com 21 anos, entrei ali na Vecal, mas para ser uma espécie de um trainee, né? E eu queria aprender com ele, né? Ele não comandava exatamente a Vecal, mas ele era diretor financeiro, mas não comandava. A Vecal era mais autônoma, né? Que era a concessionária Mercedes em Ponta Grossa do grupo Casagrande, que foi um grande grupo, né? A Savana mesmo era do Casagrande. Isso. Da família, então, né? Da família deles, Depois Isso. dividiram um pouco entre os irmãos, e sobrinhos e primos Isso. ali. Né? Isso mesmo. Então, fui para lá também. Daí, Ponta Grossa o pessoal queria me matar, né? Porque eu fui na tesouraria, o cara foi demitido. Fui no contas a receber, o cara foi demitido. Eita! Então, um processo de reestruturação, e aonde eu passava, né? Eu ficava no lugar da pessoa e a pessoa ia embora. Né? Então, mas aí ele mudou o diretor, trocou todo mundo e tal, e eu fiquei, né? E aí, com 6 meses de casa lá da Vecal, eu me tornei gerente administrativo financeiro. Com 21 anos, então, eu era gerente administrativo financeiro da concessionária. Né? E, então, ali eu fiquei uns cerca de 7 anos, alguma coisa assim. E como crise no Brasil não é novidade, a crise, aí foi de novo diretor embora, secretário embora e tal. E o seu Renato... Você foi passando... aquelas coisas, diminuía custo, né? E ele, por telefone, falou, Valdecir, sim, senhor. Então, está vendo que está todo mundo indo embora, né? Então, se vira aí. E assim, né? Aí, se vira. Então, eu era o gerente financeiro, mas acabei ficando tocando concessionária. Né? Aí, toquei a concessionária por mais uns 5, 6 anos, por aí, né? Foram, nesse período todo, 15 anos. E aí, eu era responsável, fui me desenvolvendo, aí falei, bom, agora eu preciso largar da área financeira e eu preciso me desenvolver na área comercial. Comercial. Né? Agora eu vou largar meu pai e vou pegar minha mãe agora. Agora eu vou seguir minha mãe. Tá. As referências. A comerciante lá, que era boa de papo, lá que vendia os alfaces novinha lá, e seu pai que era o homem do controle. Entendi. Isso mesmo. Que legal. Eu vou largar o controle e vou para cá. Aí, claro, tinha gerente de vendas, peças, aquela coisa toda. E foi dando certo, né? Foi dando certo. Até que, só que o que eu não tinha, eu aprendi muito a trabalhar sem dinheiro, né? Então, lá nós não tínhamos dinheiro. Então, eu chegava de manhã, pegava o fluxo de caixa, não tenho dinheiro para pagar as contas depois do almoço. Aí, Nossa Senhora. Lembra do José Moacir Maslow, o Moacir? Opa, né? Claro. Nós temos ali uns 5 usadinhos, torra um para pagar as contas de tarde, aí que eu não tenho dinheiro, não. Tá bom, eu ia lá e torrava o dinheiro, ia lá e fazia. Né? Depois veio um pouquinho mais de prosperidade, ali 2007, né, 2008, né, foi... E aí, sim, nós tínhamos mais crédito, eu que acertava com o banco, mas tinha lá uns 6 bancos, todos eles tinham papagaio. Uns eu era avalista, inclusive, e aquela coisa toda lá, fazia os papagaios e tal. Então, aprendi a trabalhar numa escassez muito grande, né? E aprendi o que era controlar os centavos para poder dar algum resultado. Então, e aí, em 2008, né, a gente conseguiu bastante êxito, que o mercado, e fomos ouro no Star Class, né? Já éramos ouro. Aí, em 2007, 2008, é onde eu conheci você, que era por causa do Eduardo Vantroba, que estava... Eduardo Vantroba, exatamente. Enfim, eu lembro dessa operação. Então, nós fizemos um trabalho... Marcelo Lemes junto, né? O tempo do Rubão da Divesa ainda e tal. E ele trabalhava na Divesa ainda, o Marcelo Lemes, né? E aí, uma história interessante agora no desenrolar, que aí sim, nós tivemos muita prosperidade na concessionária, né? Teve mais recursos e tudo mais, só que o grupo estava numa outra situação, e o seu Renato, né, assim,
estava prejudicando a própria VK em função das outras coisas, né? E aí tinha uma grande negociação com o seu Eduardo Van Trova, e nós não tínhamos como pegar os usados. Imagina, se eu vendia usado de manhã, tinha que pegar 40 usados, e daí 40 usados. Era 20 da sugeriu, Savana e 20 da Vecal. Eu lembro dessa história, que a gente foi negociar junto lá. Uhum. Isso mesmo, fomos juntos. Eu, você, o Moacir, o Marcelo Lemes, o Rubão, todo mundo lá, o Eduardo, ali que eu conheci você, né? Mas por quê? Aí, falei, ó, seu Nato, a fábrica sugeriu que a gente se unir com o povo de Curitiba, e eu digo uma coisa para o senhor, não, vamos perder o cliente, vamos perder, mas essa nós vamos ganhar. O que nós vamos fazer? Vamos fazer. Ele falou, tá bom, vai lá, vamos fazer. Daí nós nos unimos ali, eu uni com você, que era bandido naquela época para mim, né? Para poder fazer isso. Tomando meu cliente, né? Tomando meu cliente, cacete. Mas tá bom, mas fomos ali, deu certo, fizemos negócio, conheci você, né? Depois, durante o ano de 2008, né, o senhor Renato falou, olha, nós vamos entrar numa situação, vou ter que tal. Ele me induziu a dizer assim, estou vendo, senhor Renato, que a solução é vender a VKL, né? O senhor pega o dinheiro e vai embora. Eu acho que estou pensando nisso. Não se preocupe, venda, né? Eu sou novo e tal. Não, você vai comigo para onde for, tudo mais, né? Mas eu vou falar com meus irmãos, vamos falar nisso, né? Tá bom. Virou ali alguns dias, falou, você pode vender a empresa. Eu vender? Isso. Você já está tocando, você arruma dinheiro no banco, você avalia, isso agora venda. Nós tínhamos também, claro, eu tinha uma experiência de montar do Classe A, lembra do Classe A? Né? Eu tinha montado aquela coisa lá. E também depois, né, como financeiro, acabei vendendo as instalações também daquela empresa lá depois. Né? Mas, enfim. Mas é o que aconteceu. No final do ano, tinha então, o jantar do Eduardo Van Trova. Então, ele convidou a mim, o Marcelo Lemes, nós fomos lá. E eu com o Marcelo Lemes falei, né, eu já conheci então antes e tal. E o Marcelo é bom de perguntar as coisas, né? Porque esses dias eu queria comprar uma bicicleta, falei para o Marcelo, estou com a bicicleta agora, que é de um cliente da Savana que ele indicou. Né? Mas vamos lá. Aí eu falei, pois Marcelo, eu estou com uma missão e tal de vender a empresa, né? Acabei falando, né? Uma cervejinha lá. Falei, mas Águia Branca eu compro na hora. Tá bom. Aí no dia seguinte eu liguei para você, né? Estamos à venda. Eu sei que o Rigo estava nos Estados Unidos, você falou com ele, então eu sei que um mês vocês tinham comprado a empresa. Né? Eu lembro que aí nós fomos lá, negociamos, eu te liguei, aí eu articulei com ele como é que foi e tal, não sei o quê. Exatamente. Chegamos no bom termo lá. E aí você conversou comigo antes, que se queria que eu ficasse, eu, né, fiquei ali que comecei, então, na Águia Branca. Agora em 2009, né? Já fazem 12 anos como passa. Foi em 2009. 12 anos, hein? 12 anos. Né? Então, e ali então começou a trajetória. E aí, mas você já estava há quanto tempo ali na VKL? Só para 15 anos. Você já tinha 15 anos. São 27 anos de história na Mercedes, né? Que legal, Valdeci. Que bacana. Já tem mais tempo de Mercedes do que você tinha antes de começar isso na Mercedes, pelo jeito, né? Pela sua cronologia aí. Pois é. Então, é uma coisa legal. E daí, fiquei, então, como gerente comercial, né, na VKL. E aí começou a ficar espaço pequeno para o Moacir e tal, né? E chegou um momento também de ir por outros caminhos, né? Você deu uma cutucada também e tal. E aí tinha a história de veículos usados, né? Nós tínhamos lá 200 e poucos caminhões, 40 milhões de estoque em usados. Nossa, eu lembro disso. E aí você falou, você acha que você tem que estar na hora de se sair dali? E eu tenho aqui usados. Eu falei, sabe que eu estava pensando na mesma coisa? O que fosse. Né? E aí foi a segunda vez que eu mudei para Curitiba. Aí mudei para Curitiba, cuidar dos, a gente chama de seminovos, né? Foi quando a gente estruturou. Eu lembro que a gente estruturou, criamos um envelope, deu uma organizada. Lembra a história do envelope? Tinha que estar tudo no envelope, todas as notas, documentos, chave, tinha que estar tudo ali dentro dos carros. Aí você foi em todas as filiais, deu uma organizada, exposição, isso eu lembro. Fez um belíssimo trabalho. Isso aí. E aí cuidava também do Espírito Santo, né? Os usados também do Espírito Santo. Ali viajei muito, a gente cresci demais também. Quase desisti, Marcelo, mas cresci bastante, né? Você dá no outro mundo, mas um aprendizado fantástico, né? E aí, usados, então, fiquei mais 1 ano e meio, 2 anos em Curitiba,
E aí surgiu a oportunidade de comprar Joinville, né? E daí estava outra coisa, né? Você decidiu, não, usados, então vamos, de repente vamos encerrar e tal, e você vai para algum outro caminho, né? Ou, de repente, vai para o Espírito Santo, para algum lugar, não tinha nada definido, ou se for Joinville e tal. Eu lembro até um negócio interessante, né, Marcelo? Falou da piscina de Jacaré, já vou falar dessa história, né? Nessa época aí, quando eu estava nessa questão de ir para algum lugar, por mais que eu digo que eu sou um camaleão, né? Que eu sou adaptável, né? Eu vou embora desista, mas a gente aprende, vai e tudo mais, né? Como você fala, né? Com as borboletas no estômago, né? Vai com as borboletas no estômago mesmo, né? Mesmo com medo, vai para frente. Essa é a coragem, né? Não é coragem de ser ousado demais sem medir as consequências. Mas aí tinha uma história, claro, você sempre respeitando as pessoas, você colocou o que eu gostaria, né? Eu falei, não, eu gostaria de fazer desse departamento, de usar, de repente, uma coisa, né? Eu falei, Marcelo, lembrando do Dr. Newton, lembro do Dr. Newton, quando foi chamado para vir para a empresa, né? Estava bem lá no escritório em Minas Gerais, me parece uma coisa assim. Isso. E o irmão dele falou, olha, precisamos de você aqui e tal. E ele falou, não, mas estou bem aqui e tal. Eu falei, não estou perguntando se você quer ou não quer, estou perguntando se vem ele ou o outro, né? Então, eu falei, Marcelo, é o seguinte, baseado no Dr. Newton, vamos para a piscina de Jacaré, né? O que é a piscina de Jacaré, né? Uma historinha. Então, tinha lá uma festa rolando lá, numa mansão e tudo mais, né? E o cara excêntrico botou uma piscina de jacaré. E aí ele falou, olha, ofereço agora a minha Porsche aqui para quem pular na piscina de jacaré. Ninguém. Ofereço minha Porsche, meu avião para quem pular. Ninguém. Eu ofereço meu Porsche, meu avião e minha mansão aqui para quem pular. De repente, vrum, na piscina. Lá, e o jacaré morde daqui. Morde a bunda. Ele sai lá do outro lado da piscina, todo rasgado, arranhado, mas vivo, né? Mas que maravilha, né? Então, me diga onde que eu te entrego tudo isso que eu tenho um prazer, você teve a coragem. Eu falei, coragem o quê? Eu quero saber quem foi o filho da mãe que me empurrou na piscina. Então, te jogaram na piscina. Então, eu digo, Marcelo, às vezes a liderança, né? Ela tem pessoas na piscina do jacaré, porque sabendo que não vai morrer, vai sair arranhado, mas vai sair mais forte lá na frente. Você fez isso comigo nos Atos e fez isso comigo em Joinville, né? Você me jogou na piscina do jacaré. Eu falei, Marcelo, você vai ter que me empurrar na piscina do jacaré, né? E aí você me colocou em Joinville. Né? E Joinville... Eu lembro lá da Vila Smurf, né? E Vila Smurf, os containers, né? Os containers, nossa. Era um outro desafio, Joinville, né? Porque o proprietário, por questões jurídicas, ou o proprietário mesmo, não gostaria que fosse no mesmo local, não poderia ser no mesmo funcionário. Então, não tinha local, não tinha nada montado e tal. Valdeci vai lá, arruma o imóvel, se vira e tal. Eu falei, meu Deus do céu. E olha eu para Joinville lá procurar imóvel, achamos, né? Achamos, imóvel lá. Mas tinha que reformar. E aí não tinha alternativa, a gente tinha que tocar o negócio. Então, nós alugamos containers, né? Mas o primeiro foi um container que a gente fez lá de escritório. Trouxemos o povo de peças para Curitiba. Os mecânicos. Eu acho que foi a primeira concessionária no Brasil que começou num container, né? Isso. Era mecânico, peça, tudo em cima dos containers, até que se reformava o prédio, né? Era uma loucura. E daí, tentando consertar caminhão, sem ter estrutura, o Gilberto cortando o piso lá, o mecânico de máscara para não engolir pó. Ficamos 9 meses quase nessa situação, né? Aí, tomamos mais um container, mais outro, trouxemos peça de volta, peça ficava num container, recepção, enfim. Por isso ficou a Vila Smurf, né? 3 containers, assim, tinha uma barraca no meio. Botamos uma barraca. Aí nós fomos visitados lá até pelo presidente da Mercedes na época, foi lá comer um cheque. Eu lembro disso, que a gente esteve lá com ele na época, né? Que ele foi visitar e tal, porque ele nos apoiou bastante, ele e toda a estrutura da Mercedes, né? Porque a gente foi para assumir a operação e não podia ficar no imóvel que estava, a gente tinha que mudar por alguma questão lá, a gente tinha que mudar e não deixamos o mercado sem atendimento, né? Fizemos... Exatamente, não deixou o mercado sem atendimento, fizemos o máximo e tal. Embora os clientes, né, eu lembro do cliente, o seu Fortunato, né?
Eu lembro disso. E era uma época de calor, cheguei a pegar 43 graus em Curitiba, né? A sola do meu sapato derretia naquele asfalto lá. E eu não tinha como atender muito bem os clientes, né? Aí o seu Fortunato foi lá e deu de dedo em mim. Tiraram o alemão ruim, puseram um pior. Jeito de atender cliente. Tinha um Mercedes, aí tinha Volkswagen, e depois se tornou tudo Mercedes e tal, que foi bacana e tal. E tá bom, tocamos lá, depois com a concessionária, ficou tudo bonitinho e tal, e tocamos lá, né? Aí ficou cerca de 4 anos, nós éramos o 4º colocado em emplacamento, né? Hoje continuamos em primeiro, né? Deu tudo certo. Mas foi um belíssimo trabalho, mais um belo legado deixado, né, Wallace? A gente deu toda essa passagem Vecal que você acabou de contar aí, tanto tempo, depois pegou usados, né? A gente fez o que tinha que ter sido feito na época lá com os usados lá. Depois assumimos a Vecal, deixou a Vecal também, saiu, pegou em 4ª posição no share e entregou em primeiro, né? Já certificado em ouro, né? Quando você sai de lá no Star Class. E aí você vem para Curitiba, né? De um novo. detalhe, né, Marcelo? Naquele ano nós fomos indicados ao Diamante. Entre 3 concessionários do Brasil, o Joinville foi indicado ao Diamante. Verdade. Chegou a ser indicado. Uma grande transformação, né? Que legal. E aí aconteceu que, quando eu fui morar em Joinville, minha mulher também passou no concurso público só em Ponta Grossa, é uma área que ela queria, área de saúde e tal. E ela foi em Ponta Grossa com a família e eu fiquei sozinho lá. Fiquei 3 anos e meio morando longe, né? Daí ela falou, tá na hora de unir a família, né? Eu acho que comentei com o Eugênio, mas eu vou ter que unir a família de volta e tal, seja onde for. Aí eu acho que, como vocês também, né, mais do que nunca respeito as pessoas, você, não, mas não tem ninguém em peças hoje e tal, então vamos ajeitar a vida do Valdecir, fica mais perto e vai tocar peças em Curitiba. Aí é a 3ª vez morar em Curitiba. Aí, isso já tem quanto tempo, Valdecir? Já faz, acho que 3 para 3 anos, 3 anos e pouco. E aí, bom, eu não vou ficar morando, mesmo assim, morando longe, ficamos mais um tempo, mas aí minha mulher decidiu, então, largar tudo e unir a família de volta e morar aqui. Então, eu fiquei 3 anos e meio morando longe da esposa, e quando nós moramos junto de volta em Curitiba, veio o 3º filho. Coincidência, não sei porquê. Aí, mas tudo bem, tudo certo, e família maravilhosa e tal. E aí, de lá para cá, né, então agora eu estou em peças, né, ficamos um pouquinho em pneus, um período transitório, até a vinda do Gustavo hoje, que é o Head Pneus, separou isso, que peças ficou um grande negócio aqui da Savana, né, é o segundo maior depois de caminhões, ficou um grande negócio que está, graças a Deus, está prosperando, né. Peça deu uma mudada, né? É fato também, outro registro que tem que ser feito, né? Deu uma mudada, né? Praticamente nos últimos 1 ano e meio, por aí, deu uma engrenada boa, deu uma organizada, assim, pegou tração, que a gente fala, né? E começamos a fazer bons faturamentos, bons resultados, né? O nosso market share de peça cresce, o atendimento de peça melhora bastante, né? Então, assim, mais um bom resultado aí, né, Valdecir? Bem legal. Muito bom, é uma superação muito boa, né? Nós estamos com cerca de 40 e pouco por cento a mais do que o orçado, né? Está passando de 10 milhões, no mês passado 12 milhões de faturamento, vai dar 120 milhões no ano de faturamento de peças, né? Você lembra quando você começou, quanto que faturava de peça por mês? 5 e pouco, 6 milhões. Por aí. Eu ia falar 6 milhões, conseguimos dobrar aí, que bom, muito legal. São quantas filiais hoje, Valdecir, que você... São 10 pontos. Não, agora com 10 você, pontos 11, agora Van Center, um filhinho novo aí, né? Completo. Então, 11 pontos. Tá grande. E tem quantas pessoas envolvidas nesse negócio, Valdecir? Você dá uma dimensão para a gente assim, porque às vezes as pessoas escutam e não têm muita noção do que é esse setor de peças aqui no Sul, né? Tem quantas pessoas? São cerca de 70 pessoas, né? São 4 coordenadores, né? Tem um coordenador que é só de peças, que fica aqui na região de Curitiba, que é um negócio maior, então tem a pessoa de serviço separado. Aí, nas outras filiais, é o gestor comum, que é coordenador de peças e serviço. Então, são 4 gestores, né? Que respondem em conjunto para mim, ou respondem para mim.
essa é mais ou menos a dimensão do pessoal de peças. São quase 17 milhões de estoque, todas as casas, então ficou uma dimensão muito interessante, um negócio muito interessante. E assim, parece que não, mas em peça tem muita inteligência de mercado, né? Tem muita estratégia comercial, né? A gente tem que, de fato, ter o que a gente fala que é gerenciar o relacionamento com o cliente, né? O chamado CRM em inglês, né? Que você tem que, de fato, tá lidando, assim, você tem uma carteira de clientes muito grande, então para algum cliente vende um tipo de peça, para outro vende outro e tal, e eventualmente você faz alguma campanha para um lado e outro, então tem muita interação com isso, né? Então, tem muita inteligência de mercado no negócio, né? Tem que trabalhar com bastante estatística, né? Você não dá conta de 80 mil números de peças, né? Que é mais ou menos da Mercedes, nós trabalhamos com cerca de 10 mil números, né? Então, você tem que ter muita estatística, né? Você tem que ter a equipe comercial ser muito bem desenvolvida e treinada, porque 99,9% é o vendedor com o cliente. O gestor, ele não tem, porque o dinamismo de peças é 2, 3 vezes por dia, o caminhão está quebrado, ele tem que faturar, tem que vender, tem que ir e tal. Não é igual caminhões, né? Você vê aquele caminhão no pátio, você senta com o cliente, você tal. Então, tem que ter processo, né? Para que a coisa flua e o vendedor tenha condição de ter a peça disponível, ter as condições, ter a informação do cliente, a relação com o cliente. Então, tem que ter, sim, todo um CRM, uma inteligência, uma organização por trás disso, compras muito bem azeitadas, que o pessoal do seu Sanders, o pessoal toca muito bem, né, que é no Espírito Santo, né, com todo o input da área comercial também e tal. Então, é um conjunto de coisas. As engrenagens têm que funcionar bem, tem que ter processo mesmo para funcionar bem peças, né? Essa é a principal coisa. A equipe comercial bem azeitada, treinada, evoluída e com todo um processo por trás disso para que o cliente receba a peça no tempo mais adequado possível, nas condições melhores. Eu gosto muito de reforçar um pouco algumas questões que temos em peça, né? Porque faz parte de uma cadeia muito importante, né? De manter um compromisso com o cliente, dele ter o melhor negócio, né? Porque quando ele compra um caminhão ou uma van ou um ônibus, é um negócio, né? É uma empresa. Às vezes um autônomo, né? Uma pessoa só tem um caminhão, a empresa dele é aquele caminhão. Ou o grande frotista que tem diversos caminhões. E ou pode ser o autônomo ou a empresa, eles assumem compromisso de transportar uma carga num determinado tempo, né? E a gente faz parte desse compromisso, né? Porque na medida que ele precisa de uma peça para poder reparar o carro está em condição de fazer esse compromisso, se não tem uma peça aqui no dia e na hora combinado, ele não vai dar conta, né? E aí você pode atrapalhar todo um negócio dele, pode atrapalhar todo uma cadeia, né? Igual estamos hoje, né, passando um problema mundial, de problema na cadeia de fornecimento por conta da pandemia, acabou dando uma desequilibrada, e o caminhão faz parte disso, né? Dessa cadeia de suprimento para que a roda continue rodando. Então, assim, eu falo muito que o pós-venda é o que sustenta o negócio, né? A gente vai lá, faz uma venda do veículo, mas se os pós-venda não sustentar esse carro, né, a contento, né, com satisfação para o cliente, a tempo e a hora, com valor justo, o cliente não recompra. Se ele não recompra, depois não tem o carro para vender a peça, nem o serviço, e a roda não gira, né, a nossa marca, né? Então, assim, é bem legal, assim, a gente tem que ter essa atenção, né, com essa área de atendimento, de peças, do cliente, dessa satisfação, né, Valdeci? Sim, sim. Praticamente a gente tem a cultura, né, já um slogan, vou dizer assim, mas é cultura, caminhão rodando. Simplesmente que eu tenho que agilizar porque o caminhão do cliente está quebrado. Não, empresas grandes compram sim para repor o seu almoxarifado, mas a maioria é caminhão parado, né? Então, caminhão parado, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que entregar, eu tenho que dar alternativa. Se eu não tenho a logística para aquele momento, eu falo, olha, eu vou pegar um motoboy extra, custa 60, 30, eu tenho essa alternativa para o senhor aqui, vamos tocar, eu já mando aqui, vamos lá e tal. Tem que ter essa consciência, né? Pode custar mais para o cliente, mas tem que ter alternativa, dizer, eu vou te entregar, vou te dar um jeito de entregar para você, né? Para o seu caminhão ficar rodando. Então, essa consciência, essa cultura, nós temos aqui nessa equipe de peça.
Tem que A agilizar. gente percebe isso pelas notas, né? Assim, eu acompanho muito pelos indicadores, né, de nota de NPS, como é que está o índice de atendimento, chamada de peça na primeira, atendimento na primeira chamada e os indicadores que tem, que a gente controla aí, e a gente vê que tem superado bem as expectativas aí, está muito bom. Que legal. Mas, volta assim, a gente falando desse negócio de peça, de atendimento, hoje em dia a gente fala muito de um futuro que tem se transformado muito e tal. Como é que você vê esse futuro daqui a 5 anos, 10 anos? Como é que vai estar esse negócio de peça? Como é que você acha que a gente tem que se preparar mais para a gente poder estar lidando com isso? Olha, uma das coisas, né, é a facilidade de acesso, né? Qualquer coisa, hoje em dia, é facilidade de acesso. Sempre vai ter um ser humano por trás, e eu penso, né, que é esse ser humano que vai fazer a diferença, porque as automatizações vão ser cada vez maiores. Então, peças, como tem toda essa história de estatística, registros e tudo mais, eu penso que cada vez mais terão coisas automatizadas, né? Mas que esse ser humano por trás disso tudo que vai fazer, que faz sempre a diferença. Historicamente houve tanta evolução, mas isso vai fazer diferença. Então, análise de dados, como chegar no cliente, Uhum. essa questão analítica, eu acho que vai crescer muito, né? Então, a gente, claro que para peças é complexo falar em e-commerce, internet, né? Mas Uhum. como o cliente chegar e ter acesso àquela peça com toda a facilidade do mundo. A gente tem que pensar nisso, né? Então, a gente tem Uhum. toda a tecnologia, sim, internet, comunicação, dado Aham. rápido e resposta rápida, que é essa geração que está vindo aí, é isso, não tem paciência, é resposta rápida, Uhum. mas mesmo assim vai precisar muito do ser humano. Mas eu acredito que vai ter muito mais produtividade, né? Então, se ter um outro volume, mas com esse cuidado de muita informação, muito dado, né? Para você conseguir cruzar o momento certo de você ter a peça com o Uhum. momento certo que o cliente precisa da peça. Essas novas tecnologias, eu penso, pode ser agora, daqui a 10 anos, mas elas vão acabar indo para esse caminho, né? E propiciar essa possibilidade de fazer essa inteligência artificial, principalmente Uhum. em peças. Eu penso que é o melhor lugar para se ter isso e que vai desenvolver mais nesse aspecto aí, em peças, né? Essa inteligência Uhum. artificial, mas sempre não esquecendo o ser humano é que faz a diferença. É. Eu acredito muito nisso também. Eu acho que vamos ter alguma coisa passando por aí, né? Mais tecnologia, sistemas e tal, para ajudar a identificar a necessidade do cliente de uma forma preventiva, né? Para quando o cliente chegar a precisar, a gente já está com a peça disponível aqui. Mas a interação humana, né, eu acho que a gente não vamos continuar com ela, pelo menos para os próximos 10, 20 anos aí. Eu acho que vamos ter muita interação humana nisso ainda, porque é engraçado, né? Porque gente gosta de falar com gente, né? A gente Sim. ainda né? Ser atendido, sabe? E eu falo que quem ganha o jogo é quem desenvolver a melhor experiência, né? Se a gente conseguir ter, né, a melhor experiência, a melhor forma de atender, onde que o cliente vai se sentir mais bem atendido, para mim é quem ganha o jogo nisso aí. Tá? Mas, É, Valdeci, que legal, Valdeci. Pena assim que a gente é pressionada pelo tempo aqui, a gente quando olha já o tempo passa e a conversa é tão gostosa. E é engraçado, né, que a gente comenta, Valdeci, o pessoal olha, acha que é caladão, mas quando começa a falar é o contador de casa e tem muita história para contar aí, né, Valdeci? Bem legal. é, Mas assim, meu isso amigo, aí. infelizmente o tempo está nos pressionando aqui. E eu queria te agradecer muito assim essa generosidade de estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua história, né, esse momento, né, de que você está no seu dia a dia aí, tá? E abrir esse espaço na sua agenda para compartilhar conosco aqui um pouco da sua história aí. Te agradecer muito isso, tá? Mas assim, vou deixar você fazer as considerações finais aqui para depois eu fazer o fechamento aí. Ah, eu que agradeço, né, a oportunidade de contar um pouquinho da história, né? Então, como mensagem, né, eu falo dessa da piscina de jacaré, né?
Eu falo para você que está com um pouquinho de medo, pelo menos fique na beira da piscina. Aí pode ser que venha alguém e te empurre, né? Então, às vezes, se você está com Uhum. medo, mas você não fica nem sequer na beira da piscina, cara, ninguém vai Uhum. puxar para a piscina de jacaré, vai por quem está mais disponível. É, Então, disponibilidade. Eu falo, em Ponta Grossa a gente fala muito de sabiá, né, na minha passarinho, né? Falo que o uhum. pessoal tem que ter peito de sabiá. Quando o cliente entra, o cara já vai até você, porque você está disponível. Assim é por crescimento. Então, às vezes a gente tem um Uhum. pouquinho, fica longe da beira da piscina, mas fique pelo menos na beira da piscina, você não vai morrer, não. Não vai morrer. Aham, aham. Deixa o chefe te empurrar, deixa o mundo te empurrar e, e vai com coragem que você vai sair arranhado, vai ter que comprar outra roupa, mas vai É. sair maior, muito, né? Tudo que a gente passa na vida Uhum. cresce, nada é por acaso, né? A gente evolui muito. Eu acredito muito nisso também, sabe, Anderson? Eu tô lendo um livro, que eu vou te pedir uma dica de um livro aí que eu acabei, né, deixando por último aí, mas eu estou lendo um livro que chama que o obstáculo é o caminho, né? Porque às vezes na vida você tem algumas encruzilhadas, você tem uma pista ali limpa, clara, sem dificuldade nenhuma, de repente até morro abaixo, né? E uma outra cheia de curva, morro, né? Você vai ter um pouco mais de sacrifício e você vai passar por alguma dessa, né? Se você pegar aquela mais fácil, que tem uma mais descida, você vai chegar do outro lado lá fácil, parceiro e tal, tranquilo. E a outra você vai ter muito esforço, mas você vai se desenvolver, você vai chegar mais musculoso, vai chegar mais forte e tal. Pode ser que um pouco mais cansado, mas quando você chegar no outro lado e você ver a estrada que você passou, a quantidade de obstáculos que você foi capaz de superar e o quanto que você se desenvolveu, esse é o crescimento, né? Então, às vezes, o caminho da piscina do jacaré aí que vai te fazer ficar mais forte, nadar mais rápido, né? E quando você chegar do lado de lá, você vê, poxa, fui capaz, né? E o que que eu consegui? Então, a satisfação, a felicidade e a realização vem nessa superação, né? Então, legal. Mas me dá uma dica, Modesty, de um livro, de uma história, de um filme. Eu vou deixar 3 livros, né, que fizeram muita diferença para mim, que um é Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, é antigo, né, esses Legal. são Uhum, antigos, mas Inteligência Emocional, onde você pode uhum. identificar a sua emoção, a do outro, e gerenciar isso, né, então você consegue ter mais sucesso. Dificilmente alguém vai para um cargo gerencial se não tiver inteligência emocional, né? Verdade. Aquilo que você começou lá É, atrás, no seu começo da vida profissional, né? Aprender a lidar com pessoas. isso é Uhum. fantástico para lidar com pessoas. Aí, ainda lidando com pessoas, tem o livro de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, do Dale Carnegie. Ele era um best-seller antes de Harry Potter, era um dos livros mais vendidos. Ele Uhum. tem um treinamento disso, né? Então, dicas de relações humanas que ajudam muito, né? Resolve 85% das coisas, eu digo, os outros 15 pode ser, tem que ser na pancada, mas você Aham. pelo menos é ouvido e é querido. Aí você Uhum. colocar a sua opinião, pelo menos. E o outro ainda de Dale Carnegie é como evitar preocupações e começar a viver. E é interessante que uma das primeiras dicas de evitar preocupações, Marcelo, é os 5 Ws. Acho que naquela época, como ele é antigo, não tinha 2H ainda. É o plano Uhum. de ação, né? Você está preocupado, meu filho? Vai para ação. Pensa, pensa e haja. Pensa, planeja, né? Por que que você está Haja. fazendo aquilo, né? Uhum. E principalmente ação, e vai, né? Outra coisa é estatística, né? Que aquilo que nos preocupa, me parece que 90% não acontece de fato. Então, Verdade. ali com Uhum. as estatísticas. Então, esses 3 livros foram bíblias para mim e me ajudaram. Uhum. Oh, que legal, Valdeci. Que legal. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado por todas as escolhas aí que nos incluíram, né? Aceitar, pular na piscina de jacaré, estar por perto, essa disponibilidade aí. Né? Quero te agradecer de montão essa jornada, essa amizade que você tem com a gente, né? Eu, em especial, tenho muito respeito por toda essa jornada e por toda essa amizade que temos, né? Sou muito grato a você aí, né? E aprendi muito com você também, né? Na verdade, tem que nessa calma, essa tranquilidade para seguir em frente aí, e essa coragem, né, de eventualmente estar perto da borda para ser jogado aí dentro da piscina. Tá já, Marcelo, eu que agradeço É. da mesma forma, né? Hoje é uma satisfação muito grande
trabalhar no grupo, né? Que eu tenho como eu tenho pai e mãe, aquelas diferenças, também falar uma frase que eu gosto de falar, né? Eu trabalho num grupo mais financeiro que tinha mais medo de perder do que vontade de ganhar. Então, controlava muitas coisas, aprendi. E nesse grupo tem muito mais vontade de prosperar, de ganhar, do que medo de perder. Então, minha experiência é fantástica e sou muito agradecido por toda essa evolução que eu tive até agora. Que bom. É isso aí, Valdeci. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Mais um podcast, mais uma história super legal, um registro desse legado que foi sendo construído aí. Espero que vocês tenham aproveitado aí tanta coisa, tanta dica, né? Tanta boa história aí, né? Mas aí, semana que vem tem mais. Agradeço a vocês aí pela audiência aí e vamos para o próximo podcast aí. Valeu, muito obrigado, hein?